Saudações, meus amigos, aqui o Cristiano, canal Russificando, falando mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de uma notícia que tem sido muito comentada ultimamente no Brasil e mesmo nos Estados Unidos. Tem sido muito comentada em determinados blogs, diga-se de passagem, blogs sensacionalistas que diz respeito ao voo que dois cisnes brancos, ou seja, o famoso bombardeiro supersônico estratégico Tu-160, fizeram até a Venezuela, para a qual não apenas voaram, como também, evidentemente, aterrissaram. E isso, claro, deu margem a uma série de interpretações, diversas pessoas que têm apresentado diferentes versões deste acontecimento. Porém, a principal pergunta que deve ser feita: dois bombardeiros supersônicos com capacidade nuclear da Federação Russa, da Força Aérea Russa, aterrissaram na Venezuela. E daí? E daí? Já estão comentando sobre a possibilidade da abertura de uma base militar da Rússia na Venezuela. E daí? Vocês sabem quantas bases militares os americanos têm na América Latina? Vocês têm pelo menos ciência? Será que isso foi pelo menos colocado, foi discutido por algum blogger, né? Por algum Nando Moura da vida, por algum Hoje no Mundo Militar da vida, de que os americanos agora estão construindo uma base militar na Argentina, porque isso saiu aqui na mídia russa. Isso saiu na mídia russa, mas curiosamente nós não vimos essa mesma notícia, esse mesmo problema ser sequer discutido, ser sequer apresentado na grande maioria dos canais mais visitados no Brasil. Nós não vimos jornais falando disso, nós não vimos revistas falando disso, e muito menos vimos sequer blogueiros falando disso. Ou seja, não, porque é ruim que estão colocando bases na América Latina. As pessoas acham ruim quando é uma base russa, curiosamente. Qual é o risco que um país como a Rússia representa para o Brasil? Não representa risco nenhum. O brasileiro é muito bem recebido na Rússia. Você chega na Rússia, você diz que é do Brasil, as pessoas geralmente têm uma atitude bastante positiva. Eu lembro até de certa vez que eu estava caminhando com um casal, uma moça brasileira e um rapaz alemão na rua e a gente conversando em inglês, como eu me despedi deles dois. Então o senhor perguntou para mim, desculpa, vocês são de onde? E eu disse, eu sou do Brasil, como aquela moça também, e o namorado dela é alemão. E aí ele disse assim, isso é muito bom, eu fico contente, eu gosto de brasileiros. Agora eu ficaria descontente se fossem americanos, eu não gosto de americanos. Ainda assim, um amigo meu americano passou uma temporada aqui na Rússia esse ano. Ele também é reensinador histórico do Exército Vermelho, a propósito. E sempre foi muito bem recebido aqui. Nunca aconteceu de chegar alguém e dizer, esse aqui é americano, não deixa ele fazer isso, não deixa ele fazer aquilo. Não, isso nunca aconteceu. E ele próprio já deu, inclusive, entrevista no meu canal, já disse, desde que eu cheguei aqui, sempre fui muito bem recebido. O cara, muito gente fina, né? Também não vi problemas por ele ser americano aqui. Diversos brasileiros vêm aqui. Todo brasileiro que vem aqui à Rússia comenta sempre a mesma coisa, sempre a mesma conversa. Porque eu fui muito bem recebido aqui, fui convidado para a festa tal, para o casamento de fulano, para a confraternização de cicrano, para a posse de beltrano, para o encontro de expatriados, para a festa dos expatriados, para isso, para aquilo. Ou seja, essa história de que porque russo não gosta de brasileiro, quem quer que tenha dito isso é um completo imbecil, é um cara desonesto, é um safado.
Vamos usar aqui as palavras corretas, chamar as coisas pelos seus nomes. Não existe essa história de que brasileiro, de que russo não gosta de brasileiro, ou de que a Rússia não gosta do Brasil, ou de que a Rússia quer lascar o Brasil. Como eu já vi em alguns grupos de Facebook, pessoas inteiramente despolitizadas, inteiramente desinformadas, divulgando esse tipo de boato, divulgando esse tipo de falsa notícia. E claro, hoje, né, em que infelizmente a internet, o YouTube, né, acaba servindo como palco para qualquer esquizofrênico, para qualquer maluco, há uma série de blogs sensacionalistas que geralmente querem ganhar curtidas, né, os famosos caça-likes, e aí publica, né, um vídeo com um título no estilo Rússia prepara-se para atacar o governo brasileiro. Rússia quer atacar, né, traz um bombardeiro nuclear para bem perto das fronteiras do Brasil. Só que, curiosamente, esses serviçais do imperialismo americano nunca falam absolutamente nada sobre o fato de que os Estados Unidos possuem uma grande base, a maior base dos Estados Unidos na América do Sul está na Colômbia. Quantas vezes vocês já viram essas pessoas fazerem qualquer crítica ao governo, ao presidente da Colômbia? Dizer que o governo da Colômbia, que o presidente da Colômbia precisa ser derrubado. Você não vê essas pessoas dizendo isso. Você não vê essas pessoas falarem absolutamente nada sobre a construção de uma base militar dos Estados Unidos da América na Argentina. Assim como também praticamente silenciam diante do fato de que a Inglaterra, o Reino Unido da Grã-Bretanha, possui uma base militar nas Ilhas Malvinas, né, como eles chamam as Falklands. Ninguém comenta isso. Que estranho, não? Que estranho. Isso quer dizer apenas uma coisa, que essas pessoas, a indignação dessas pessoas é uma indignação seletiva. Não pode abrir uma base na América Latina, não pode abrir se for a Rússia. Ou como na época da Guerra Fria, né? Não pode abrir se for a União Soviética, mas os Estados Unidos pode abrir à torta e à direita. E quais são as consequências de uma base militar americana na América do Sul? O melhor exemplo é a Colômbia. O país que mais produz cocaína na América do Sul. Desde que os americanos abriram uma base na Colômbia, cocaína entra no Brasil à torta e à direita. Não só no Brasil, como em vários outros países da América do Sul. Onde existe uma base americana, você sempre vai ter degradação, você sempre vai ter cocaína e heroína no nível mais alto de produção. Eu posso pegar, por exemplo, aqui o caso do Afeganistão. Desde que os americanos se enfurnaram no Afeganistão, desde que eles se instalaram lá e lá permaneceram, os Estados Unidos são o país que mais produzem heroína no mundo. O Afeganistão é o país que mais produz heroína no mundo. A heroína, a cocaína que tem aqui na Rússia, grande parte vem do Afeganistão. Você tem no Afeganistão plantações de ópio, plantações que são famílias que se ocupam com isso, ópio que por sua vez é a matéria-prima da heroína, e tudo isso é protegido por quem? Pelos US Marine Corps. Você encontra notícias, né? Aqui não é fake news, aqui não é coisa que a gente está dizendo aqui para ganhar curtida, não. Isso aqui você abre a Fox e você encontra lá na Fox a notícia de que os Estados Unidos da América dão guarida à produção de ópio destinada à produção de heroína. E essa heroína, por sua vez, sai do Afeganistão, passa por ex-repúblicas soviéticas, como o Tajiquistão especialmente,
e entra aqui na Rússia de forma contrabandeada. A mesma coisa acontece no Brasil, na América do Sul. Você tem uma base militar dos Estados Unidos na Colômbia e de onde é que vem a droga, de onde é que vem a cocaína que é consumida no Brasil? Grande parte vem da Colômbia. E, ironicamente, os Estados Unidos dizem ironicamente, que são contra o tráfico de drogas. Querem promover uma guerra contra o tráfico. E o governo colombiano, que tanto se diz contra o tráfico, contra traficantes, tem os Estados Unidos ali junto com eles, mas até hoje nunca deu um cabo nessa produção e nesse comércio de cocaína. Um dos produtos, infelizmente, de exportação mais famosos da Colômbia. E é evidente que, se existe essa exportação de tudo isso, é porque também há quem consuma. Nos Estados Unidos, no Brasil, em muitos lugares. Inclusive, provavelmente, o pessoal que faz esses vídeos malucos, que faz esses vídeos com teoria da conspiração. Não tenho a menor dúvida de que as pessoas cheiram muita cocaína para falar coisas tão absurdas. Então, ou seja, quando nós falamos da presença russa na América do Sul, é uma presença, na minha opinião, necessária como um equilíbrio de poder. Eu, quando estive no programa do Goblin, o Horácio da Prosa, eu, inclusive, defendi publicamente a instalação de uma base militar russa na cidade de Fortaleza. Fortaleza teria sido perfeita para instalar uma base dos fuzileiros navais russos. Quando eu participei eu participei como tradutor da comitiva da Federação Russa do BRICS, eu lembro que nesse encontro havia marinheiros, havia capitães de fragata, capitães de corveta, pessoas, quer dizer, de alto posto militar, na cidade de Fortaleza, que a propósito é uma cidade com grande importância estratégica. O Brasil não dá a Fortaleza nem metade da importância que a cidade tem do ponto de vista estratégico, quer dizer, uma cidade grande, uma cidade naval, próxima da Europa, próxima dos Estados Unidos, com um porto, com um histórico, Basta lembrar que os americanos construíram, quer dizer, bases militares em Fortaleza durante a Segunda Guerra Mundial, para o monitoramento do Pacífico Sul e, claro, para o pouso de seus aviões bombardeiros. Então, quer dizer, qual é o risco que a Rússia oferece hoje para o Brasil, tendo aviões na Venezuela? Nenhum. Ainda que a Rússia abrisse, digamos, não colocasse lá aviões, e sim que instalasse uma base militar, qual seria o problema? O Brasil, que era para estar liderando isso aí, já que o Brasil é, a propósito, um parceiro estratégico da Rússia, agora no BRICS. Só que, infelizmente, o problema é que agora, no Brasil, colocaram um louco na presidência, um completo imbecil que não tem nenhuma noção de geopolítica, um sujeito totalmente fanático, fanático por torturadores, um sujeito sem compostura, descontrolado, que até na fala, até na mímica, na expressão, na linguagem corporal dele, você vê que é um indivíduo completamente destemperado. Um indivíduo completamente descontrolado e que, se ele não tem o controle nem sobre ele mesmo, quanto mais sobre um país do tamanho do Brasil. Então, essas notícias falsas, que estão jogando agora na blogosfera brasileira, essa história de conflito, da Rússia com os Estados Unidos, com a Venezuela, com o Brasil, seja lá o que for, não passam de uma coisa chamada teoria da conspiração. O que é teoria da conspiração? Normalmente é quando um jovem que não tem o que fazer, um sujeito completamente vazio, um sujeito que não tem leitura, não tem livro, abre um site na internet e aí vê lá algo do tipo, porque UFOs reptilianos estão querendo incitar um conflito entre país X, por isso eles vão agir assim. Então eles fazem um drama grande na página deles e assim
ganham visibilidade, ganham curtidas, né? E assim faturam no YouTube. São verdadeiros energúmenos. Energúmenos. Pesquisem o que é isso. Ou tem outros casos também que são têm um alcance maior. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, um astrólogo que não entende absolutamente nada de política internacional, de geopolítica, para ser mais exato. Não sabe como funciona a dinâmica da política internacional e fica jogando coisas, né, opiniões de ódio do tipo, porque os russos querem conquistar o mundo. Né, e depois apresentando isso como sendo filosofia. Sendo que aí não existe absolutamente nada de filosofia, até porque não há nenhum sistema de ideias apresentado aí. Existe apenas a boa e velha propaganda da Guerra Fria. Talvez o único mérito dele seja o quê? Seja popularizar a propaganda anticomunista, antissoviética e russófoba da época da Guerra Fria. Uma vez que ele faz isso, chamando palavrões, né, dando uma de Dercy Gonçalves, e a gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país onde as pessoas não têm uma cultura de ler poesia, de ler prosa, um país que lê uma média de 0,8 livros por ano. Então, a tendência é você ter exatamente esse tipo de fanático, esse tipo de lunático sendo levado a sério, como se as opiniões dele tivessem alguma razão, né? Como se tivesse alguma lógica, que não tem. Então, ou seja, como é que a mídia russa hoje reage a essa questão da presença russa na América do Sul? De forma muito tranquila. Muito tranquila, assim como o próprio russo também reage a isso de forma muito tranquila. A Rússia tomou uma atitude certa, né? Mandou um recado, digamos assim, para os americanos que agora falam em intervir na Venezuela. A Rússia, quer dizer, mostra, né, que a Venezuela tem costas largas e espero que a China acabe agindo da mesma forma também, até porque a China, a gente ainda não vê a China tomando participação em conflitos internacionais, como por exemplo na Síria. A própria diplomacia russa é uma diplomacia bastante amigável, né? Você vê que os russos estão sempre fazendo o possível para agradar os seus parceiros ocidentais. Para quem não sabe, o Putin agora, inclusive chegou a um ponto que causou inclusive satisfação dos russos aqui, que é a proposta de devolver as ilhas Kurilas, as ilhas Sakhalinas do Sul, precisamente, para o Japão. Que eles dizem assim, não, porque lá tem pouca gente, então se o Japão ficar com essas ilhas, o Japão está pedindo tanto, então a gente pode ganhar na diplomacia ponto com os japoneses, pode ganhar reputação com eles. Quem jogou o famoso bom e velho Warcraft sabe a importância que é você ganhar reputação com uma facção. Só que isso é um problema, uma vez que as Ilhas Sakhalinas do Sul são ilhas muito importantes do ponto de vista estratégico. Durante a época soviética, lá ficavam os mísseis balísticos intercontinentais. Era estritamente proibida sequer a passagem de aviões sobre aquelas ilhas. E hoje está sendo discutida a proposta de entregá-las ao Japão. Já há alguns grupos que dizem que Kaliningrado, a antiga Königsberg, tem que ser devolvida à Alemanha. Há grupos na Rússia que dizem isso. Como há setores também da sociedade, é claro que são minoritários, mas esses grupos existem, que dizem que locais importantes como a cidade de Vyborg, e mesmo parte da Carélia, precisam retornar para o controle da Finlândia. Isso é um sério problema, E a Rússia vem tentando, quer dizer, de forma pacífica, sempre na base da conversa, resolver essas questões, esses lides com diversos povos, com diversos países. A Rússia possui alguma lide, algum conflito com o Brasil no momento? Não. A Rússia possui boas relações com o Brasil, são relações que, infelizmente, provavelmente não irão
melhorar devido ao governo que foi eleito agora, mas que ainda assim a Rússia vem fazendo, né, o famoso papel de boa vizinhança. Boa vizinhança com seus parceiros do BRICS, com um presidente que poderá colocar tudo a perder agora a partir do dia 1º de janeiro. Então essa aqui foi a nossa transmissão sobre a presença do cisne branco do Tupolev 160, bombardeiro nuclear estratégico, neste momento na Venezuela, que não representa nenhum tipo de ameaça para o Brasil.